A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador de tudo, o que criou o céu, a lua, o sol e as estrelas. Meus queridos amados, venho, através desse áudio, trazer uma linda mensagem e uma promessa que o nosso Senhor Jesus nos prometeu. Ele prometeu no futuro cumprir esta promessa para todos nós que temos uma vida com Deus, que procuramos nos afastar de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a perversidade, de toda a maldade. Para nós que temos o coração puro diante de Deus, que procuramos todos os dias lutar contra a nossa carne, contra nossos desejos, porque a nossa carne ela milita sempre para o mal. Militar para o bem, ela até sim ela vai. Mas é mais complicado. E a Bíblia diz que nós temos que abandonar o nosso pecado. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida quando nós procuramos verdadeiramente abandonar os nossos pecados e viver uma vida reta e justa diante de Deus e diante de todos os homens na face da terra. É difícil, meus amados, é difícil. Mas para conseguir alcançar a estatura que Deus quer que você chegue, ou que nós cheguemos, é preciso abandonar uma vida de perdição. Jesus nos prometeu o arrebatamento, nos arrebatar, nos tirar dessa terra na hora certa. Porque essa terra só nos traz sofrimento, mas a verdade é essa. Sofrimento, decepções. Mas a Bíblia diz, é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Sem contar na promessa que o Senhor Jesus nos prometeu de nos tirar, nos arrebatar daqui e nos levar para um lugar maravilhoso. Maravilhoso. E é essa palavra que eu venho trazer hoje, arrebatamento. Esse é o tema, arrebatamento. Entendeu, meus amados? Para chegar ao arrebatamento, eu sempre vou frisar. Temos que abandonar os pecados. E eu repito outra vez aqui. Os pecados nos afasta de Deus. Faz Deus se distanciar de nós. Esses dias mesmo eu estava falando com um amigo. Com um amigo. Não lembro aqui, eu acho que é com um amigo mesmo que eu estava falando. Tem muita gente que eu falo. Isso. E eu falei com ele assim: quando a sua casa está suja, alguém importante vai querer entrar na sua casa sabendo que ela está suja? E essa pessoa respondeu que não. Assim também é o Espírito Santo que Deus envia. E o Espírito Santo é a chave do arrebatamento. Quando você busca a Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma e com todo o seu entendimento, o Espírito Santo desce sobre você e você é selado por Deus
por direito recebe a salvação, mas não é dom de nenhum homem, é dom gratuito de Deus. Se você foi selado pelo Espírito Santo, agradeça a Deus até o resto da sua vida, até acabar a tua vida. Porque quando você é selado pelo Espírito Santo e continua buscando para crescer em Deus, mais e mais, você vai estar mais próximo de Deus, porque Ele vai estar ao seu lado. Então, voltando à casa suja, o Espírito Santo ele não vai querer habitar numa casa suja. E eu já disse que igreja é um corpo humano. E quando Jesus vier arrebatar, Ele não vai arrebatar a parede, Ele vai arrebatar um ser humano. Aquele ser humano que buscou a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, em prioridade sempre colocando Deus em primeiro lugar. E o Espírito Santo ele vem morar. Porque quando você começa a buscar a Deus e você é a casa dele, essa busca faz com que o seu corpo fique limpo, essa casa fique limpa e Deus habita ali com o Espírito Santo. Entendeu? Então, Deus ele vai te arrebatar. Eu vou dar as palavras aqui, os capítulos e versículos da Bíblia. Alguns, tem muito mais, mas para não ficar muito grande, eu leio muita coisa. E essa promessa veio por meio de Jesus Cristo. Meus amados, o céu é um lugar extremamente maravilhoso. E a explicação desse lugar é inenarrável para mim, um humilde pequeno servo. Não tem explicação. Mas eu posso dar algumas explicações do que é o céu. Aqui na terra nós vivemos dia por causa do sol. E à noite nós temos a noite. E temos luz por causa das energias, né? O que o homem, pela permissão de Deus, permitiu descobrir a energia elétrica, né? Então, quando é à noite, nós temos energia elétrica. E quando é de dia, nós temos a energia elétrica, mas também temos o sol. Mas eu vou te falar, no reino dos céus, para onde nós vamos, na vinda do Senhor Jesus, no dia do arrebatamento, nós iremos para um lugar que lá não tem noite, porque o brilho de Deus é infinitamente maior do que o brilho do sol. Então não tem noite, porque Deus brilha de dia e de noite. Então a gente lá no céu não vai diferenciar dia e noite, porque a gente vai ver o brilho infinitamente. Não haverá escuridão. Por isso que a Bíblia diz que Deus é luz e não há nenhuma escuridão nele. Por isso que Jesus falou que aqui é uma terra de trevas. Para pensar, meus amados. Tira o sol, tira a energia elétrica. Aonde que nós ficaríamos? No escuro total. E também tira também a descoberta do fogo, né? Escuridão total. Então, se você quer ser arrebatado de verdade, se você quer morar no céu, onde que tudo é perfeito, aonde que as árvores dão fruta todos os dias, aonde que as plantações ela dá verdura todos os dias, a água é tão cristalina que você consegue ver o peixe e a água parece até diamante, as ruas são de ouro, as nossas casas no céu elas serão conforme as nossas obras aqui na terra, de ouro ou de diamante ou de pedras preciosas, de tudo quanto é tipo, porque no céu tem coisas lá que a gente está descobrindo agora na terra. E tem coisas lá, tem cores no céu que a gente nunca vai ver na terra. Eu não sei qual é a quantidade de cores que existe no mundo que nós já vimos. Mas eu posso afirmar o seguinte, que no céu é infinitamente maior o número de cores. Aí vocês me perguntam, como é que você sabe disso? Eu sei porque eu vivo com Deus
E quando eu vejo um testemunho de um irmão que foi arrebatado, ou seja, o espírito dele dormindo foi levado por um anjo até o céu, para ele ver e dar testemunho na terra do que ele viu, eu já vi milhares e milhares de testemunhos assim. Então eu creio e testifico no meu coração que é verdade. E como assim eu consigo testificar? Quando aquela coisa me traz conforto, não me traz um mal no meu coração, não me traz um peso. Então eu testifico que é verdade. Então o céu é um lugar maravilhoso. Mas para entrar no céu, é preciso abandonar os pecados. Abandonar todo o pecado, toda a iniquidade, toda coisa que você sabe que é errado, né? Ao qual eu posso até narrar que eu não faço cerimônia. Para ser arrebatado, tanto faz se você estiver morto ou estiver vivo, é preciso abandonar todo o pecado. Porque o pecado não fará com que você entre no reino glorioso de Deus, o nosso Criador. E assim nós vivamos eternamente ao lado do nosso Pai, que é o Criador de tudo, e do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, ao qual a própria Bíblia diz que ele se assenta ao lado direito de Deus. Primeiro versículo. Primeiro capítulo que eu vou ler aqui, de muitos, né? Mas aqui eu já botei uma quantidade bem grande e eu vou assim destrinçar tudinho com a permissão do glorioso Espírito Santo do nosso Pai, que é o Criador de tudo, que ele me permita estar esclarecendo tudo que eu vou ler agora e que a glória seja somente para ele, o nosso Pai, no nome de Jesus, tá bom, meus amados? Em João, no capítulo 14, versículo de 1 até 3, diz assim: não se turbe o coração de vocês. Quem disse isso foi Jesus, tá? Creio em Deus e creio também em mim. Jesus falou, né? Para crer em Deus e crer também nele. Olha só ele falando, a promessa, ó. Na casa do meu Pai, ou seja, no céu, há muitos aposentos, ou seja, muitas casas. Se não fosse assim, Jesus continuou, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, ou seja, ele ia morrer, ia ressuscitar, ia para o céu, preparar casa para nós. E com certeza ele já preparou, está tudo preparado. Vou continuar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha a primeira promessa que ele disse. Ele morreu, ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou, né? Ele já tinha a chave que era o Espírito Santo. E ele, olha a promessa que ele fez de ir para casa, voltar para o céu, da onde que ele saiu do céu. Em Colossenses fala isso. E ele diz que um dia vai voltar para nos buscar. Ele foi preparar moradas. E a Bíblia também diz que lá ele também está preparando um grande banquete para aqueles que vão chegar no céu. Amém, meus amados? Vamos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e 11. Diz assim: Tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Se eu não me engano, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, tá? Não me lembro aqui, mas acredito que foi Lucas sim. Foi Lucas. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Quem subiu ao céu foi Jesus. E eles estavam olhando Jesus subindo, voltando, depois da ressurreição dele da morte. A qual, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, né, provando que tinha ressuscitado. E depois ele, na frente dos apóstolos, ele subiu ao céu. De repente, surgiram diante dele 2 homens, vestidos de branco, ou seja, anjos, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como ouviram subir. Ou seja, Jesus foi levado, eles viram os apóstolos,
esses anjos falaram que Jesus um dia vai voltar, confirmando o que ele já tinha dito antes, ali em João, ao qual eu já li anteriormente. Vamos aqui para outra passagem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz assim, é Paulo que escreveu, né? Essa carta é Paulo que escreveu. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que ele quer dizer com isso? Que quando o dia chegar do arrebatamento, suponho que ele seja hoje, agora, nesse momento, e eu estou vivo, como eu sou um servo, eu serei transformado no piscar de olhos, porque eu não morri. Mas aqueles que estiverem mortos, eu vou ler mais à frente, os que estiverem mortos e morreram crendo em Cristo e que permaneceram fiel até o fim, até a morte, estes vão ser ressuscitados, como está escrito no próximo capítulo que eu vou ler. Porém, nós que estivermos vivos seremos transformados num piscar de olhos, ou seja, nós seremos transformados assim do nada. Deus que vai fazer essa transformação no nosso corpo, aqueles que estiverem vivos, né, ainda na carne. E nós receberemos uma roupa branca que cobre os nossos braços, e é tipo um vestido branco, não tem nem costura, né? E esse vestido aqui, um amigo meu, ao eu preguei o evangelho para ele se converteu, ele saiu da Umbanda, no Candomblé. Ele teve um sonho e ele viu a veste que nós seremos transformados. Ele viu toda a transformação de um ser humano quando Jesus vier, o ser humano que estiver vivo, crê em Jesus Cristo, está na batalha, na luta contra a sua carne, abandonando todo o pecado, procurando não pecar mais, apesar de nós pecarmos sim, mas ser perseverante. Nós temos como servo ser perseverante. Então esse meu amigo, ele viu a transformação. Ele viu essa transformação. Essa roupa que nós usamos na terra, ela não é suficiente para se entrar no reino dos céus. Então essa roupa será tirada. E nessa transformação, essa roupa irá sumir e nós seremos vestidos com uma veste branca do céu celestial. Entendeu? Ao qual nós temos permissão para entrar, porque nós somos selados com o Espírito Santo. Mas como eu disse, o pecado nos afasta de Deus. O Espírito Santo não mora numa casa suja, a qual somos nós mesmos. Amém, meus amados? Então, nós que estivermos vivos seremos transformados no abrir e piscar dos olhos. No abrir e fechar de olhos. Vamos lá para essa parte que é muito importante, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 até 17, que diz assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, tá vendo? Olha só, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, ficarmos na terra, ficarmos vivos, firmes, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, certamente não seremos levados na vinda do Senhor no arrebatamento antes das pessoas que estão mortas em Cristo Jesus. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, tá vendo? Os que morreram crendo em Jesus Cristo, ressuscitarão primeiro. É uma ordem que tem. Primeiro os mortos que creram, depois nós os que estivemos vivos. Aí vem aqui em seguida, ó, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha só que lindo, que maravilhoso. Essa é a promessa daqueles que permanecem até o fim.
Até o fim, quando eu digo até o fim, ainda que passe tribulação, ainda que alguém da família morra, ainda que fique desempregado, ainda que passe por qualquer tipo de situação que vai levar ao extremo e até a morte, nós temos que permanecer até o fim, porque até os mortos que morrem crendo no Senhor Jesus Cristo, meus amados, serão arrebatados, serão elevados para o céu. E eu repito, por isso que a Bíblia diz, é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Está escrito na Bíblia. E nós que nos converter e buscar todo dia a Deus com todo o coração, procurando ler a palavra, procurando estar sempre ouvindo louvor, estar sempre adorando a Deus em espírito também e em verdade, ou seja, na mente, andando na rua você está adorando a Deus, você tem que lembrar de Deus todo momento e encher a tua casa, o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que você é uma igreja, enchendo o teu corpo de coisas de Deus, sempre, você vai ganhar aquela intimidade com Deus. Chega um momento que o próprio Espírito Santo vai estar falando contigo, que Jesus vai estar falando uma hora contigo. Jesus já falou comigo, meus amados. Jesus já falou várias vezes comigo. Deus é muito difícil de falar, entendeu? Eu uma vez escutei uma voz muito dura falando comigo, muito dura mesmo, muito assim, estrondosa. Eu não posso afirmar que é Deus, mas que eu fiquei com extremo medo, eu fiquei. Naquele dia ali foi muito forte para mim. Então vamos permanecer firme até o fim. Porque o Senhor Jesus disse que vai nos buscar, vai nos levar para o céu, na morada celestial com Ele. Então vamos crer, meus amigos. Vamos permanecer até o fim. Tá bom? O próximo livro é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz. Tá vendo? Nós temos que buscar, nós temos que estar em paz, sempre buscando as coisas de Deus. A Bíblia diz que nós temos que buscar as coisas do alto. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Não estou dizendo riquezas não, meus amados. Porque a Bíblia diz também, Jesus diz: não juntai tesouro no céu, mas não juntais tesouro na terra, mas sim tesouro no céu. E como se junta tesouro no céu? Faça a obra de Deus, busque, glorifique, adore a Deus, pregue o evangelho a outras pessoas, leve a paz ao coração de outras pessoas, leve a paz ao seu próprio coração, a ti mesmo. Ame o próximo como ama a ti mesmo. Entendeu? Então por isso que a palavra está dizendo assim, está dizendo aqui, empenham-se para serem encontrados por Ele. Quem? Por Jesus, em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, sem mancha nenhuma, sem culpa nenhuma. Apesar que nós somos pecadores. Não adianta eu falar para vocês aqui que eu, só porque sou um servo, estou todo dia buscando, não cometo um pecado. Não, meus amados. Tem dias que é brabo. Tem dias que a gente acorda mal-humorado. A gente acorda com os desejos da carne à flor da pele. Mas o mais importante é a gente lutar e vencer. A gente não alimentar o pecado. A gente já é pecador por natureza. Hoje mesmo foi um dia que eu acordei hoje, né, com a flor com a carne pedindo, na flor da carne, né? A carne pedindo. Mas eu sou fiel até o fim. Tem que ser firme. Porque eu já falei pra mim, eu quero entrar no reino dos céus. Então não adianta eu querer alimentar minha carne. Minha carne está pedindo. Mas eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero entrar no reino dos céus. E eu vou conseguir entrar no reino dos céus. Minha carne pode até pedir. Mas eu não vou ceder. Porque se eu ceder, eu sei que eu não vou conseguir chegar aonde que eu quero chegar. Que é na presença gloriosa do nosso Deus e Criador. Que é luz. Que é amor. Mas também a justiça, e irá julgar
cada um conforme os seus pecados, conforme as suas ações pecaminosas e os seus erros. E isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12, que diz lá que cada um tem os seus livros, e cada um será julgado conforme as suas ações. Amém? Vamos para outro livro, Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 51. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Ou seja, Jesus o abençoou com um toque, com um toque na cabeça, acredito, porque todas as pessoas são abençoadas assim também, ou com a própria palavra. Talvez Jesus o abençoou só com a palavra, talvez o tocou, porque em João ele aparece também ele abençoando também. Tem uma passagem que mostra ele abençoando todos eles. Então os abençoou. Suponhamos que eu não estava lá, então suponhamos que foi com a palavra, Ele deu uma palavra para eles e foi levado na frente deles ao céu. E assim também será conosco, meus amados. O arrebatamento será, Jesus vai vir nos céus, os céus vão se abrir, vai vir aquela claridade do reino celestial, vai vir milhares e milhares e milhares e milhares de anjos, e esses anjos vão descer na sepultura, primeiro, porque é pela ordem dos mortos que morreram em Cristo, depois nós os vivos. Então os anjos vão descer na sepultura onde morreu o servo, crendo em Jesus Cristo, vão arrebatar esses nossos irmãos que morreram crendo, que foram até o fim, porque o reino dos céus é tomada força, então você tem que ir até o fim. E depois, os anjos, quando estiver subindo com os nossos irmãos que foram ressuscitados, os outros anjos descerão, porque vai ser um anjo individual para cada um de nós, descerá e pegará nós, a nós que estivermos vivos. Mas antes nós seremos transformados, como eu já disse, no corpo glorificado, que é um corpo incorruptível, um corpo imortal, porque essa carne aqui é mortal. Nós iremos para um corpo espiritual, entendeu? Um corpo espiritual. Vamos aqui para outro livro da Bíblia que diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha só que forte, Deus arrebatou Enoque. Enoque foi um homem que lá no início mesmo, tempos atrás, antes de Noé, ele é um homem que servia a Deus, um homem muito sábio, de conhecimento. Então ele tinha tanto conhecimento das coisas de Deus que Deus precisou arrebatar ele da terra. Mas como o assunto arrebatamento não é Enoque, que é um assunto muito profundo, muito forte, mas ele foi arrebatado porque Deus já viu graça nele, viu que ele tinha um coração muito bom, tinha abandonado o pecado, apesar de nós sermos pecadores, mas ele agradava mais a Deus. E ele, antes de ser arrebatado, como está escrito aqui, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Isso eu posso falar por mim mesmo. Uma vez, eu tive uma visão de que eu fui arrebatado, que eu estava agradando a Deus com as coisas que eu fazia, ainda que não era muita coisa. Essa própria mensagem que eu estou dando para vocês aqui está agradando a Deus. Eu estou trazendo no coração de vocês uma esperança de uma vida nova, num lugar maravilhoso que não terá violência, nem briga, nem essa confusão da terra. Mas será um lugar de pura luz, glória e poder, onde que nosso Deus e o nosso Senhor Jesus estará, e nós estaremos lá com Ele. Porque Ele mesmo falou: Pai, dos que me deste eu não perdi nenhum, e onde eu estiver, eles estarão comigo.
Vamos para outro livro aqui agora. A 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4, que diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Quem falou isso aí, quem foi que falou isso aqui, foi o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado. Ele foi levado ao céu pela permissão de Deus para poder ver todas as coisas do céu, algumas coisas do céu, né? Porque Deus se agradou do coração dele. Eu espero que um dia Deus faça isso comigo. Eu queria muito poder ser arrebatado ao céu e poder ver. Eu não quero ir ao inferno, não. O inferno não é agradável para mim, não. Porque eu em oração eu já vi aqueles vermes que a Bíblia fala do inferno. Eu vi uma parte do inferno em oração, acordado. E eu falo que é um lugar muito bom de se ir, não. Eu digo que não é um lugar muito bom para se ir, tá? Então o apóstolo Paulo, ele diz que há 14 anos atrás ele foi arrebatado até o terceiro céu, tá? E ele diz aqui, ó: se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se eu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então talvez ele recebeu coisa quando ele foi arrebatado para dar prova de que o céu existe. Aos que ele pregava, teve coisa que ele não podia falar, mas com certeza ele falou algumas coisas, né? Infelizmente ele não falou aqui na Bíblia o que ele viu. Ele só deu aqui a entender que ele foi ao terceiro céu. E eu acredito sim, porque eu mesmo já tive uma experiência de sair, meu espírito sair do meu corpo. Não sei como aconteceu, mas eu sei que hoje eu sei que foi permissão de Deus. Só Deus sabe disso. Assim como o Paulo falou aqui, Deus o sabe, eu também digo, só Deus sabe o que aconteceu comigo. Só sei que o meu espírito saiu do corpo e depois voltou para dentro dele. E eu me vi, eu em pé, fora do meu corpo, eu vi meu corpo. Então posso falar que isso é verdade, que Paulo diz. É por isso que eu permaneço fiel até o fim, sem contar mentira do evangelho, sem ficar sugando os outros aí, como alguns pastores que não são pastores, são lobos vestidos de ovelhas, ao qual eu identifico todos eles. Por quê? Porque o Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo, é maior do que o que está no mundo. Então, o espírito do erro que tiver nele não é mais forte do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo que está em mim. Então eu consigo identificar eles, porque eu busco todos os dias. E agora, para terminar, de muitos que tem, né? Depois dessas coisas, isso aqui é o apóstolo João, ao qual foi mostrado a ele o Apocalipse, todas as coisas que deveriam acontecer ao mundo, né? Então ele diz assim, no Apocalipse capítulo 4, versículo 1: Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombetas, disse: Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Subir para onde? Subir para cá. Ou seja, suba aqui. Venha, entre no céu. Venha aqui no céu. Agora eu não sei se ele foi arrebatado em espírito, né? No caso, a alma dele saiu do corpo, foi levada até o céu, ou se ele teve só uma visão em sonho, que não tem como distinguir, que a Bíblia não mostra claramente o que aconteceu. Mas eu acredito que ele devia estar dormindo e o espírito dele foi levado, ele viu todas as coisas, ou talvez ele teve uma visão. Mas também provando aqui, ó, que Deus o levou. Ó, quando falou para ele subir aqui, foi Jesus. Suba para cá, ou seja, vem aqui no céu e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois de muitas coisas que está em Apocalipse, né? Então, meus amados, Jesus nos prometeu o arrebatamento, ser arrebatado, nos tirar dessa terra, para todos aqueles que permanecem firmes e fiéis a Deus.
Meus amados, não é fácil ser um servo de Deus. Não é fácil. Ainda mais os que falam a verdade. Serão perseguidos, serão maltratados, serão tratados como pessoas loucas, serão tratados como santarrões, ao qual nós não somos, né? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e já cometeu pecado no seu coração. Mas eu falo por mim mesmo que, por mais que eu tenha alguns deslizes, alguns pecados pequenos, né, que tudo é pecado, mas eu sei que Deus sabe e conhece meu coração, e eu peço perdão, e Ele entende, Jesus entende, porque Jesus, quando Ele foi para a cruz, Ele foi para pagar pelos nossos pecados. Então hoje Jesus entende que a nossa carne é muito fraca, mas a Bíblia fala que a gente tem que lutar contra a nossa carne, nós temos que mortificar a nossa carne. Nós temos que lutar contra a carne dia e noite, porque o Espírito Santo ele briga com a nossa carne. É uma briga dentro de nós, interior. Eu, Leandro, tenho que controlar muita coisa. E eu peço a Deus, ajuda e me controlo. Mas eu tenho que me forçar. Não é fácil, não é deixar Deus fazer por você, não. Você tem que buscar a Deus e você também se esforçar. É uma luta dentro de você. E permaneça assim até o fim, porque é uma luta, é uma guerra dentro de você mesmo. Não é as pessoas que vão fazer essa guerra com você, não. Quando alguém te calunia, quando alguém fala mal de você, quando alguém chega e aponta o dedo para você, o cristão é assim, assim, assado, eu não sei o que, não, meu irmão. Não, ele tá apontando. Não se esqueça que ele vai pagar pelos erros dele, você vai pagar pelos seus. Se você se desviar porque ele te apontou do caminho de Deus, você vai estar desagradando a Deus, pode estar perdendo a tua salvação e ainda vai pagar pelos erros teus, não pelo que ele te acusou. Amém, meus amados? Apocalipse, versículo 20. Eu vou até ler aqui, só para dar uma... Meus amados, eu falei isso aqui, veio um toque na minha cabeça aqui, o Espírito Santo. Nossa, então eu vou ler. Vou ler porque tem muitos irmãos se afastando da presença. O irmão quer ser um servo de Deus, mas qualquer tribulação ele já baixa a guarda. Entendeu? Os irmãos estão caindo muito fácil. Os irmãos estão muito fácil. O inimigo chega, usam da família. Meus irmãos, você tem que entender que seu familiar que não é servo de Deus vai ser usado pelo diabo. O diabo vai botar coisa na cabeça dele para ir contra você. O diabo usa qualquer pessoa que não é servo de Deus contra você. Você tem que ter discernimento. Quando o diabo vir contra você usando alguém, qualquer pessoa, você repreende. Ou então na sua própria cabeça, no seu pensamento, para não falar na frente da pessoa, ou na face da pessoa diretamente, em pensamento você diz: Senhor Jesus, se tiver algum mal, repreenda. Joga por terra esse demônio. Entendeu? Porque a Bíblia diz que nós não estamos brigando nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra demônios. Demônios em gerais, demônios, potestades e principados, dominadores, demônios pequenos, demônios grandes. Então para de ser um servo de Deus fraco. Para de ser uma serva de Deus fraca. Levanta essa cabeça. A luta é dura. A luta é duro. Mas o diabo quer tirar a nossa salvação, o nosso arrebatamento dessa terra. A glória com o nosso Pai, a nossa morada no céu. É isso que ele quer. Ele quer nos levar para o inferno. Então para de ficar olhando para o homem. Olha para Deus. E quando alguém vir te caluniar, te fazer um mal, você tem que saber que é o diabo, não aquela pessoa. Tá bom? Vou ler aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, que diz assim. João viu assim, ó. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Um grande trono branco e aquele que está sentado nele é Deus. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Ou seja, tudo tinha desaparecido, porque aqui é o julgamento final. Deus vai julgar toda a humanidade. Então a terra já tinha sido destruída, já tinha desaparecido. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono, ou seja, todos os mortos. Vi também os mortos, todos, os humildes e os importantes, tá? Preto, branco, azul, amarelo, não importa. Todos estavam diante de Deus.
Agora que é forte, ó. Foram abertos livros no plural, ó. Foram abertos livros. Esses livros que foram abertos aqui são livros de cada pessoa na Terra. E dentro desses livros que foram abertos, de cada um ser humano, está escrito toda a obra de cada um. Vou continuar aqui. E também foi aberto outro livro, o livro da vida. Ou seja, esse livro da vida são todos que confessam o Senhor Jesus como Filho de Deus e creem no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos. E seu nome é escrito nesse livro, todos que aceitaram e confessaram Jesus, entendeu? Vou continuar. Os mortos, olha, agora é forte, ó. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito. Tá vendo, meus amados? Tá vendo que você não vai pagar pelas coisas dos outros, ou pelos erros, ou pelas acusações dos outros, mas pelos seus próprios atos? Vou continuar. Conforme estava escrito nos livros. Que livros? Aquele lá em cima, ó. Foram abertos livros. Foram abertos livros. Vou ler aqui, ó. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme está escrito nos livros. Tá vendo? Como cada um vai pagar pelas suas próprias ações com Deus. Então, quando você vê a Leone na rua, por isso que eu não julgo ninguém. Quando eu vou pregar o evangelho, ninguém me vê assim, você tá errado, você tem que fazer isso, tem que fazer. Não. Eu falo assim, meu amado, Deus, Jesus te ama. Só que você tem que entender uma coisa. E eu te provo. Você está afastando Deus do teu coração. Você está afastando Deus da tua vida. É você que está fazendo tudo errado. Mas eu sei que você não sabe, então eu vou te ensinar. Se você me permitir, se você quiser, eu faço uma visita na sua casa, eu vou te pregar o evangelho e você vai entender tudo. Não da forma que esses homens aí, vestidos de lobos no meio da gente, que se dizem pastores, que dizem servos de Deus, que se dizem diáconos, que se dizem diaconisa, que se dizem bispo, que se dizem missionários, mas não são, porque ainda não conhecem a natureza de Deus. Eles mesmos estão no engano, não conseguem nem enxergar o próprio engano no próprio nariz. Entendeu? Vou te ensinar todos, porque eu vou te ensinar pelo Espírito Santo e com a humildade. E como que é dado testemunho a essas pessoas quando eu estou pregando? Quando eu estou pregando, essas pessoas sentem a presença de Deus. Elas começam a chorar, elas ficam arrepiadas e vai tocando no coração dela a mensagem. Eu estou pregando para um senhor de 69 anos aqui perto de casa, do meu lado aqui, meu vizinho. Primeiro dia eu preguei para ele e falei, a palavra de Deus diz assim, onde que tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Então não precisa você estar dentro da igreja não. Aqui, no momento que a gente vai falar de Deus, Jesus se faz presente aqui. E eu já, meus amados, eu já estava sentindo a presença de Deus. E no decorrer do ensinamento, ele começou a sentir também. E ele falou, Leone, estou sentindo um arrepio da minha cabeça, do meu fiapo, do meu cabelo até meu pé, meu dedinho do pé. Eu falei, aí, essa é a presença de Deus. No terceiro dia de ensino, o senhor de 69 anos começou a chorar. E eu vi que o Espírito Santo estava tocando o coração dele. Sou eu que faço alguma coisa? Não. A mensagem é pregada, a pessoa entende a mensagem e Deus faz a obra. E elas, o rio de águas de vida floresce no coração e no corpo dela. Tá bem, meus amados? Vou terminar por aqui. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Creiam em Deus, né? Porque eu costumo dizer assim, enquanto aquele ser humano que diz que não acredita em Deus, enquanto ele não criar um novo sol, uma nova lua e uma nova terra, eu não vou deixar de crer em Deus. Porque só Deus pode criar. Até agora, para mim, só Deus pode criar uma nova terra, um novo sol e uma nova lua. Para mim, enquanto não provar qualquer ser humano na terra que consegue fazer, enquanto não provar para mim e consegue fazer uma nova terra e um novo céu e uma nova lua, eu não vou deixar de crer em Deus.
Porque Deus, a sabedoria é muito infinita, não tem como. Eu até hoje tenho que continuar estudando, permanecendo, orando, jejuando, buscando, porque a sabedoria dele é infinita. A sabedoria dele é muito infinita. Eu deixo-vos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos sejam abençoados com essa palavra. Permaneçam firmes até a morte, porque mesmo na morte nós já somos salvos. Nós seremos arrebatados do mesmo jeito. Por isso que a palavra de Deus diz: sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte. Meu amado, compartilhe essa mensagem também com outras pessoas que precisam dessa mensagem. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Não só vocês, mas as vossas famílias também. Fiquem todos na paz.